Olá, aqui é o Vitor, e se você me segue lá no Instagram, @eagleeducação, você deve ter notado que eu estou falando muito ultimamente sobre inflação. Esse assunto voltou à pauta porque a inflação começou a reagir, voltou a subir ali no mês a mês ultimamente. E como a inflação é um tema muito importante, ele vai comendo o valor do seu dinheiro, vai acabando com o valor do seu dinheiro, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês, para falar para vocês algumas maneiras de você se proteger da inflação através dos seus investimentos. Bom, mas o que é a inflação no fim das contas, De maneira bem simples e bem fácil de entender, a gente pode dizer que a inflação é um fenômeno monetário, é a perda do valor da moeda. Ou seja, você tem R$1 em um determinado tempo e com o passar dos anos, do tempo, à medida que a inflação vai acontecendo, esse R$1 que você tinha compra cada vez menos coisas, essa moeda perde cada vez mais valor. Algumas pessoas preferem também pensar a inflação como simplesmente um aumento generalizado dos preços. Bom, então basicamente é isso, inflação, falando de uma maneira bem simples aqui, É o seu dinheiro perdendo valor com o tempo. Bom, e a inflação ela é medida em alguns índices, tudo bem? Dois dos mais famosos desses índices são o IPCA e o IGPM. O IPCA mede a inflação ali mais para o consumidor final, E ele tem a ideia de pegar uma cesta de produtos que a maioria dos brasileiros consome, então tem um percentual alto lá das famílias brasileiras que consomem esses produtos, e eles monitoram o preço desses produtos ao redor do país, para ver se o preço dos produtos está subindo ou não, e é assim que é calculado o IPCA. Já o IGPM não olha só para o preço dos produtos ao consumidor final, ele olha também o preço dos produtos no agronegócio, então commodities em geral, Olha também o preço dos produtos para o consumidor e também o aumento de preços na construção civil, no setor de habitação. O IGPM é bem famoso por reajustar os contratos de aluguéis, Então, se você está alugando uma casa, provavelmente o seu contrato está atrelado ao IGPM. Bom, mas como esses índices variaram nos últimos 12 meses, Como que esses índices têm variado esse ano? Eu vou botar aqui na tela para vocês um gráfico mostrando a evolução do IPCA e mostrando também a evolução do IGPM, E o acumulado aí nos últimos 12 meses. Bom, a gente pode ver que o IGPM subiu muito mais do que o IPCA esse ano, Nos últimos 12 meses teve um aumento aí muito expressivo do IGPM. Muitas pessoas dizem que é por causa do dólar, do preço das commodities, isso afeta muito mais o IGPM a princípio do que o IPCA. Mas é normal pensar que um índice deve contaminar o outro em algum momento. Afinal, se o produtor está tendo preços mais altos, se a construção civil está tendo preços mais altos, eventualmente esse preço chega na ponta final, que é o consumidor. Bom, e depois dessa simples explicação, bem simples mesmo do que é a inflação, e mostrar como a inflação vem evoluindo nos últimos meses, o que a gente precisa de fato saber é como se proteger disso, como se proteger da perda de valor do nosso dinheiro. Se você só deixar o dinheiro em caixa lá, ele vai acabar perdendo valor com o tempo. Então eu trouxe aqui para vocês algumas maneiras, alguns ativos que vocês podem usar para proteger o seu dinheiro da inflação. Vale lembrar que nada do que eu for falar aqui é uma recomendação de compra. Então vamos lá, a maneira número 1 de você proteger o seu dinheiro contra a inflação é através de títulos públicos, tudo bem? Essa é a solução mais óbvia, é o que você vê por aí mais vezes, A gente tem um título do Tesouro chamado IPCA+, a antiga NTNB. Esse título ele é atrelado à inflação, então dependendo do título que você vai contratar lá, ele vai te pagar IPCA mais um percentual ao ano. Esses títulos eles podem ter cupons semestrais, ou seja, semestralmente eles depositam os rendimentos na sua conta, ou ele pode ser aquele título em que você só resgata tudo lá no final do período. E esses são títulos que eles têm durações diversas, então você vai ter que entrar lá no site do Tesouro ou até na sua corretora e verificar quais os títulos do IPCA+ estão sendo negociados agora. É muito importante lembrar que, se você vai segurar esse título até o vencimento dele, é muito simples de entender o seu funcionamento. Mas se você vai precisar retirar esse dinheiro antes do vencimento do título, você tem que prestar atenção em algumas coisas. Você tem que entender a relação entre o preço unitário, a duração do título e a taxa de juros do título. Você precisa entender essa relação.
Eu não vou explicar isso nesse vídeo, né, a marcação a mercado do preço do título e tudo mais, mas se você pesquisar aí no YouTube, com certeza você vai achar esse conteúdo e é muito legal você entender isso antes de adquirir um título IPCA+. Não é tão simples quanto parece se você precisar resgatar antes do vencimento. Bom, a segunda forma de você proteger o seu dinheiro da inflação é através de ativos escassos ou de ativos que servem como reserva de valor. O mais famoso desses ativos é o ouro. O ouro é uma reserva de valor muito antiga, né? Inclusive, no século passado, o ouro era o lastro da economia, né? Então, todo o dinheiro que existia era lastreado em ouro. Esse lastro não existe mais hoje em dia, mas já foi assim um dia e o ouro permanece como uma grande reserva de valor, é um produto muito escasso. Bom, existem outros ativos também que funcionam ali mais ou menos como uma reserva de valor, né? Talvez o ouro seja o melhor deles e o mais confiável aí ao longo do tempo, mas ultimamente tem se falado muito também sobre um outro ativo que é o Bitcoin. Bom, e é lógico, né? O Bitcoin ele é um ativo muito mais volátil, muito mais novo e muito menos compreendido que o ouro. Tem gente muito inteligente que diz que o Bitcoin é uma maravilha, que ele protege sim contra a inflação, que ele é uma reserva de valor, etc, etc, etc. Tem gente muito inteligente que diz o contrário. Então, ainda é um ativo muito polêmico. Bom, eu não vou dar meu veredito sobre Bitcoin, mas eu vou jogar a bola para você. O que você acha do Bitcoin? Ele vai funcionar bem como um ativo que te protege da inflação ou não? Deixa aqui no comentário para eu saber a sua opinião. Bom, e além de ativos que funcionam como reserva de valor, né, ativos escassos, e também títulos do governo atrelado à inflação, um outro jeito de você proteger o seu capital contra a inflação é você investir em ativos reais, ativos físicos. Por exemplo, imóveis, commodities, terras e etc. Tem vários ativos físicos que você consegue investir e que são coisas, né? Então, se a moeda está perdendo valor, é interessante você ter coisas, ativos físicos que mantêm o seu valor ao longo do tempo. Afinal, se você tem coisas, né, ativos físicos ali, esses ativos costumam ter um valor intrínseco a eles. Então, mesmo que a moeda se desvalorize com uma certa facilidade, aqueles ativos que têm um valor intrínseco, eles têm mais facilidade em conservar o seu valor. E esses ativos reais não precisa estar no seu nome, você pode ter ações de empresas que trabalham com esses ativos reais, né? Por exemplo, empresas que trabalham com imóveis, empresas que trabalham com commodities, empresas que trabalham com terras, empresas que trabalham com ativos reais em geral, ativos que têm valor. Uma outra maneira também de você fazer isso é através de empresas que conseguem repassar os aumentos de preço para o seu consumidor final, tá? Nem toda empresa consegue fazer isso, mas algumas empresas conseguem sim. Então, por exemplo, se o seu plano de saúde aumentar R$100 amanhã, provavelmente você não vai cancelar o seu plano de saúde. Se o seu aluguel aumentar um pouquinho, você pode até pensar em trocar de apartamento para um aluguel mais baixo, mas você não vai deixar de ter um teto sobre a sua cabeça, você vai ter que pagar aluguel de alguma forma. Se amanhã os produtos que você precisa consumir, né, os alimentos, as coisas essenciais para a sua vida aumentarem de preço, você vai continuar consumindo eles. Talvez você diminua um pouco a quantidade, aqueles bens que você consome que tem algum substituto mais barato, você substitua, mas você ainda precisa comer, você ainda precisa dormir debaixo de um teto, você ainda precisa ter um plano de saúde, você ainda precisa fazer sua higiene. Então algumas empresas elas conseguem mais facilmente repassar os preços para o consumidor final e sofrer menos com o aumento generalizado de preços. As ações dessas empresas podem ser que tenham um desempenho melhor com relação à inflação, já que a empresa consegue repassar tudo para o consumidor final e manter as suas margens. Uma outra maneira de se proteger é você investir em empresas que tenham receitas atreladas a alguma moeda forte. Desse modo, se o real, né, o nosso real brasileiro perder valor, mesmo assim aquela empresa continua indo bem, porque ela vende para o exterior, por exemplo. Então ela tem receitas em dólar, né? Tem muitas empresas aqui no Brasil que são fortes exportadoras. Então é interessante esse tipo de empresa também para se proteger de uma desvalorização do real. Afinal, se só o real se desvalorizar, né, se ele se desvalorizar relativamente às outras moedas, você tem alguma exposição
em empresas que têm receitas nessas outras moedas. Então essas empresas irão bem e é um certo tipo ali de proteção contra a inflação também, mais indireto. Você também pode ter a própria moeda forte na sua carteira ou empresas que têm sede em outro país, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, que é o mais famoso. Então você pode ter dólares ou ter empresas americanas no seu portfólio. Desse modo, se o real se desvaloriza frente ao dólar, é provável que essa parte do seu patrimônio que está dolarizada vá melhor do que o resto do seu portfólio e acabe te protegendo um pouco também da desvalorização do real. Bom, a maioria dos métodos que eu citei aqui são bastante indiretos, né? Comprar uma empresa que depende de uma coisa que vai bem mesmo com a inflação alta, etc, etc. O mais direto mesmo e que te protege de forma mais incisiva ali é aquele título do governo, IPCA+. E até mesmo esse título do governo, né, que é o que te protege mais diretamente ali da inflação, ele não é 100% garantido, tá? Você está correndo um risco de crédito, porque você está emprestando dinheiro para o governo, e o governo pode não querer te pagar um belo dia, tá? Ninguém garante isso, que ele vai te pagar efetivamente. Acontece às vezes dos países darem calote nas suas dívidas. E nem mesmo esse título do IPCA+, é 100% garantido, tá? Você tem um risco de crédito lá, porque você está emprestando dinheiro para o governo, e também tem que pensar que se a inflação estourar para cima, subir muito, essa parte dessa taxinha, né, IPCA mais uma certa taxa, vai ficar muito pequena, especialmente depois que você pagar os seus impostos sobre o rendimento desse título. Então não é 100% garantido que vai te proteger de maneira eficiente da inflação, mas é o mais direto e o mais próximo disso que a gente tem. Então o ideal mesmo é você não ter apenas uma dessas proteções, mas você ter um pedaço ali no título do Tesouro, um pedaço ali nos imóveis, um pedaço em ações que são exportadoras, um pedaço em ações que têm ativos reais, de repente algum ativo real, um imóvel, um pedaço de terra, alguma coisa desse tipo, para você se proteger de maneira mais diversificada também. Eu, por exemplo, na minha carteira tenho o ouro, tenho o dólar, tenho o Bitcoin, tenho empresas que trabalham com imóveis, né, na bolsa, tem um pouquinho de título do governo também. Então tem várias maneiras ali de proteger da inflação. Então nunca se exponha só a um ativo, nunca pegue uma tese de investimento e vá all in nela. Você precisa ter alguma diversificação. Então nossa carteira ela tem que estar diversificada e bem protegida também, tanto da inflação quanto de eventuais crises. Então eu vou deixar aqui para você assistir em seguida um vídeo de 5 maneiras para você se proteger de uma eventual crise no mercado. Basta clicar nesse quadradinho aqui e eu vou te ver lá no próximo vídeo. Grande abraço.